Bom, a Igreja Metodista Livre batiza tanto por imersão como por aspersão, do derramamento de água, sem nenhum problema, e porque a gente entende o seguinte: primeiro, que se fosse a forma fosse importante, ela teria sido parte do mandamento. O mandamento foi batizar sem dar a orientação da forma. A forma nunca foi, em lugar nenhum, no Novo Testamento, determinada. Tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não vale. Eu acho que as únicas coisas assim que são importantes com água, né? E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sendo cristão, havendo arrependimento e fé. Eu acho que essa o importante mesmo é nascer de novo, e essas formas dos rituais exteriores, elas são secundárias e não deveriam ser motivo de divisão do corpo de Cristo, como muitas vezes acontece. Há igrejas que são formadas exatamente porque, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, então não vale. Eu fico muito preocupado porque isso contraria, por exemplo, textos bem claros da Bíblia a respeito da existência de um só batismo. Isso é muito claro. Há um só Senhor, uma só fé, um só corpo, né? Um só batismo, um só Espírito. E, de repente, por causa da forma, né? Por causa de alguma coisa secundária que não está ali determinada, se prega e se pratica o rebatismo, não considerando, né, o batismo das outras igrejas irmãs evangélicas, o que eu acho uma falta de respeito muito grande, algo que causa uma separação entre nós por algo que não está determinado na Bíblia, ignorando aquilo que está claramente determinado. E muitos, né, não é o caso do pastor Jonas, porque já estive até conversando com ele, né, mas muitos são tão radicais a esse ponto da forma, e eles sacramentam a forma, no caso do batismo, e isso causando divisão no corpo de Cristo. Mas quando se trata, por exemplo, da ceia do Senhor, né, eles simplesmente não usam, eles substituem o vinho por suco de uva, e fazem isso com uma tranquilidade, sem peso na consciência. Aí você vê que são dois pesos, duas medidas, uma contradição na maneira, de repente, o sacramento tem que ser desse jeito, porque se não for, não vale. Aliás, às vezes, algumas igrejas, para piorar a situação, só o batismo delas, ainda que seja por imersão, foi batizado numa outra igreja por imersão, não vale. Aqui na nossa igreja só aceitamos e reconhecemos o batismo de nossa denominação. O que é realmente, sei lá, parece coisa de seita, né? Onde só nós somos, só o nosso vale, quem está fora da comunidade, da nossa comunidade, do nosso jeito de pensar. Então, bom, tem tanta coisa para falar disso. Eu diria o seguinte, a respeito da questão da imersão. Nós aceitamos a imersão porque ela realmente simboliza e representa, né, a questão da identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. E não há nada que simbolize melhor a isso do que a imersão. Mas calma, aqui a salvação e batismo, ela vai muito além disso. Há outros símbolos, por exemplo, a gente chama do batismo com o Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo. Os batistas gostam de dizer que no Espírito Santo, enquanto que na preposição que melhor sugere é com o Espírito Santo. Porque é sempre o Espírito Santo aplicado à pessoa, não é a pessoa colocada no Espírito Santo. E o que é dito a respeito do batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo foi derramado, e por vezes é dito isso. Então, usa-se a palavra batismo, só que não é a pessoa sendo imersa no Espírito Santo, é o Espírito Santo sendo derramado, e a palavra batismo vale muito bem para isso. E a palavra batismo, embora realmente signifique imersão, ela é utilizada na Bíblia, e principalmente no grego, para significar aspersão. Tem um texto aqui, só vou citar esse agora, depois eu sossego, porque tem mais tempo para debater e colocar outros argumentos. Veja só, Marcos capítulo 7, versículo 4. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, do grego baptisontai. E há muitas coisas que receberam para observar, como a lavagem, também do grego batismo, de copos, jarros, vasos de metal e camas. Imagina se eles tivessem que imergir cama, né, para ter purificação. Então, a palavra batismo é usada quando, de fato, a gente sabia que eles não precisavam imergir para serem purificados. E todos os rituais de purificação do Antigo Testamento são rituais praticados por aspersão. A palavra aspersão aparece 200 vezes no Antigo Testamento. E 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, coloca
a salvação como um ato da aspersão do sangue. O que é que melhor simbolizaria isso, se não o ato de aspersão? Por que a gente, de repente, só lembra de que batismo tem a ver com sepultamento e não lembra que o batismo tem a ver com o aspergir da água para a lavagem e o aspergir do sangue de Cristo? Então, de repente, a gente só está focalizando numa passagem das Escrituras e está ignorando e não levando outras a sério. E se os rituais de aspersão para purificação eram válidos no Antigo Testamento, por que o ato de aspergir, se a gente entende que isso é muito mais simbólico do lavar regenerador do Espírito Santo, não poderia ser válido? A passagem pelo Mar Vermelho também é identificação com o batismo, só que eles passaram a pé enxuto. No máximo, a água foi respingado sobre eles, mas eles passam a pé enxutos. E é dito também, batizados na nuvem. 1 Coríntios capítulo 10, batizados na nuvem e no mar. Em nenhum dos dois casos houve imersão do povo que ali foi batizado. Na nuvem, sempre a água caindo sobre as pessoas. João Batista, ele é aquele que cumpre a profecia a respeito do Elias que havia de vir. Jesus claramente ensina que é o caso. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, fala da vinda do Elias, que o Elias tinha que vir para preparar o caminho do Senhor. E ele purificaria os levitas. Bom, Malaquias capítulo 3, ele purificaria os levitas. Aí você vai para o Deuteronômio, vai para o livro de Números, vai para o livro de Levíticos. Como é que se dava a purificação dos levitas? Através do ritual de aspersão. Portanto, João Batista, filho do sacerdote Zacarias, não poderia estar rompendo essa tradição. Ele era alguém que seguia a lei, que cumpria a lei. E ele provavelmente batizava por aspersão. Não estou negando que ele pudesse batizar por imersão, mas se ele é um seguidor da lei e se o ritual de purificação se dava por aspersão, como 200 vezes aparece no Antigo Testamento, então por que descer a muitas águas? Pode ser muitas fontes, porque se ele era um homem do deserto, ele comia mel silvestre e não peixe, gafanhoto e mel silvestre e não peixe, e ele procurava estar em lugar que havia muitas águas. Se ele estava no Rio Jordão, ele não precisava procurar nada, então eram muitas fontes. Então a região do Jordão também é chamada região do Jordão, um deserto próximo, numa região do Jordão. Então ele possivelmente procurava lugares onde haviam fontes no deserto para poder praticar o batismo, que poderia ser, por aspersão. Por que o batismo de João não vale? O senhor falou que só tem um batismo. O senhor enfatizou muito. Um batismo. Mas o batismo de João não vale. Não vale. Porque o batismo de João não é um batismo cristão. Existiam muitos batismos. João não inventou batismo. As abluções são batismos. Todos os rituais de purificação são batismos. Então, João não estava trazendo nenhuma novidade dentro do contexto judaico, tanto que os levitas, os fariseus, os judeus iam até ele. Ele não era porque ele estava inventando, porque ele estava cumprindo a lei. Aliás, Jesus vai se batizar para cumprir também a lei. Então, ali trata-se de rituais de purificação judaicos, já prescritos, já ali, que encontramos na lei judaica. Agora, Cristo, o próprio João Batista fala, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, o elemento distintivo, que já é um diferencial tremendo entre o batismo de João e o de Jesus, é que o de Jesus é com o Espírito Santo, porque não adianta você descer as águas ou ter água aspergida, derramada sobre você. A quantidade de água não vai mudar nada. O que é importante é que tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, Então, Paulo escrevendo a Tito, em Tito capítulo 3, versículo 5, fala que nós não fomos salvos por nossas obras de justiça, mas pelas suas misericórdias, nós fomos pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que Ele derramou abundantemente sobre nós. A ideia do derramar associada aqui à salvação, a salvação como um lavar, como um derramar do Espírito sobre nós que nos purifica. Então, o batismo de João não é o batismo cristão. Quando a gente fala aqui o batismo, só há um batismo, esse é o cristão. Tanto que os discípulos de João
que Paulo encontra em Atos capítulo 19 precisam ser rebatizados. De fato, não é porque eles estão sendo rebatizados do batismo cristão, novo batismo, não é porque eles eram batizados apenas em João. Então precisa nascer de novo, precisa conhecer o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? É a pergunta de Paulo. Por quê? Porque quando a gente é batizado em Cristo, a gente é batizado, tem um lavar regenerador do Espírito Santo. A gente é feito nova criatura pelo derramar do Espírito Santo em nós. Então, mais uma vez, a gente vê aí o simbolismo, não apenas do batismo relacionado à sepultura, a ser sepultado, mas à lavagem. Olha que versículo bacana aqui. Quando Paulo é batizado, o batismo de Saulo, digamos assim, né? Quando ele é batizado, levanta-te. É pedido que ele se levante. Ele é batizado dentro de uma casa, é pedido que ele se levante. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, né? Então, a ideia do batismo relacionada a esse lavar regenerador, esse derramar do Espírito Santo, né? E o outro versículo de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, então aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os pecados vos purificarei. Isso se cumpre em Jesus Cristo, na salvação, na regeneração, é o derramar, é o aspergir da água pura. Se as igrejas históricas mais antigas batizam por aspersão, o advento do batismo por imersão é uma novidade na história da igreja? Não, em hipótese alguma. O Didaquê, que é o catecismo mais antigo, né, da igreja, bem ali no início da igreja primitiva, o que ele fala a respeito da forma do batismo? Ele diz que, preferencialmente, então ele coloca como número 1, o batismo por imersão em água corrente. Não havendo água corrente, faz no tanque mesmo. Agora, não havendo tanque, derrama-se 3 vezes água sobre a pessoa que vai ser batizada. Já fomos batizados em Cristo no novo nascimento. O batismo nas águas era o de João. Isso é outra ignorância tremenda. Jesus batizava, e os discípulos batizaram, o cristianismo batizou nas águas, com água. Entendeu? Então, só que a diferença é que o batismo de João é um ritual de purificação judaico que tem a ver com arrependimento, é alguma coisa pré-cristã. Agora, o batismo de Cristo é com o Espírito Santo, tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, de fato, o sinal exterior, esse sacramento da igreja é com água.